Estou aqui com Duperron Ribeiro, ele é engenheiro naval e abordou aqui no 6º Congresso Brasileiro de Túneis um tema novo para esse tipo de evento, que é a inteligência artificial no uso de obras complexas como a construção de túneis. Você poderia falar um pouquinho primeiro da sua experiência nessa área? Poxa, eu já trabalho com isso há décadas, né? É interessante isso. Eu, numa época em que eu fazia alguns trabalhos há 30 anos para a Petrobras, por exemplo, eles me pediram para fazer avaliação do risco de quebra de bancos. E eu fiz isso, porque eles colocavam dinheiro em muitos bancos, eu fiz isso já usando a inteligência artificial. Sei lá, deve fazer uns 30 anos isso. Inteligência artificial já é uma coisa que tem muito tempo, né? Não estava no mercado, as pessoas, a gente não tinha ChatGPT para perceber a IA no nosso dia a dia. Uhum. E para obras como túneis, como é que isso está acontecendo? O que pode acontecer? Que utilidade que a inteligência artificial pode ter para projetos como esses? Olha, na verdade, qualquer obra de engenharia tem que se apropriar rapidamente da inteligência artificial, porque esse é um processo, a gente está vivendo uma situação de evolução exponencial da tecnologia. E para ter uma ideia do que é uma evolução exponencial, eu uso a seguinte visão, né? Você tem uma chuva exponencial. A chuva exponencial é aquela que cai uma gota, daqui 2 segundos cai 2 gotas, depois de outro segundo, 4 gotas e assim por diante. Aí você está dentro de um estádio olhando essa chuva. Você está lá em cima no estádio. Aí quando você vê a primeira gota, tal, daqui 45 minutos, você vê o chãozinho lá do estádio molhadinho. Você vê lá que tem uma pocinha ali e outra lá, né? Então você fala, bom, aí você pensa, bom, se demorou 45 minutos para o chão estar dessa maneira, quanto tempo eu tenho para sair de dentro desse estádio, né, sem me afogar? E as pessoas acham, bom, se demorou 45 minutos, você deve ter uns 6 meses para sair desse estádio, né? Pois é, na chuva exponencial você tem 5 minutos. O estádio vai estar completamente cheio daqui 5 minutos, quando você viu o chão molhado. Então, a gente tem que adotar muito rapidamente essas tecnologias, porque a gente está vendo outros países como China já adotando mais pesadamente. Então, enquanto nós estivermos discutindo os problemas, e é claro que é importante discuti-los, e tem que ter a turma que discute os problemas e que cobre e protege contra esses problemas, a gente tem que ter uma turma muito maior adotando, implementando e fazendo acontecer. Porque tudo vai acontecer muito mais rapidamente. E se a gente não se apropriar disso em todas as áreas da engenharia, a gente vai ficar muito atrás do restante do mundo. Uma das questões aqui do público presente foi, no caso, por exemplo, de um erro que aconteceu em alguma obra, etc. e tal, de quem é a responsabilidade, né? A pergunta que foi, e você fez uma resposta que me pareceu bem interessante. Você poderia abordar esse tema? Bom, é que eu dei várias respostas, então eu estava falando que na verdade é como o Tesla, que te leva ponto a ponto e você está sempre com a mão na direção. Então, em última análise, você é o responsável, você tem que estar com aquela ferramenta, mas sabendo o que você está fazendo, né? E eu abordei também, as pessoas têm muito medo e tudo, mas na verdade a alternativa de você ficar fazendo as coisas sem essa ferramenta, ela é muito pior, né? Eu até comentei aqui, brinquei, que é como o pessoal reclama que envelhecer é ruim, né? Mas a alternativa é muito pior, não é verdade? Então, realmente é fundamental a gente engajar rapidamente nisso, porque não existe um caminho fora de você absorver as novas tecnologias e ter essas ferramentas na sua mão. É como você querer pregar um prego sem martelo. Você tem que usar a ferramenta, não tem jeito. Uhum. Né? E a respeito, na parte especificamente de construção de túneis, a gente já viu alguma coisa apresentada aqui nessa mesma sala, nesse mesmo encontro, sobre TBMs, né, que as tuneladoras, né, que as tuneladoras já estão utilizando esse tipo de recurso para prever como os próximos passos. Como é que você vê isso dentro desse segmento? Aquilo que eu estava dizendo, né? Você tendo esse conjunto de dados que você vai agregar em função
de colocar esses sensores acontecendo durante todo o processo de construção e depois no processo de manutenção, vai permitir você ter um volume de dados que permita você treinar inteligências artificiais muito mais poderosas do que a gente está usando hoje. Eu estava dizendo ali até do efeito que a gente chama de capacidades emergentes da inteligência artificial, que é quando você fez um chat GPT, cujo objetivo era apenas falar com você de uma forma natural, né? E em inglês. E, no entanto, quando eles colocaram aquele volume enorme de informações, ele falou qualquer idioma, falou todos os idiomas. Ele passou a fazer cálculos matemáticos e passou a fazer um monte de coisas que não foram projetadas, que ele não foi projetado para isso. E isso vai acontecer a mesma coisa, quando você trouxer essas informações em volumes muito grandes e treinar a IA da mesma forma, você vai fazer coisas que hoje você não está nem imaginando que vai conseguir com essas informações, com esse volume de dados. Ok. Muito obrigado.